Olá, catequista e liderança, que bom ter você conosco. Estamos na etapa 171 da Escola Catequética de Multiplicadores, aqui da Arquidiocese de Florianópolis, e você nos acompanha de tantos lugares. Obrigado pela sua companhia e pelo esforço que você faz na formação. Padre Vitor está conosco, vigário-geral aqui na Arquidiocese. Neste mês de novembro, nós estamos apresentando temas de estudo, de aprofundamento sobre a esperança cristã. Se você está anotando, o primeiro episódio desta série foi sobre o dia de finados, a oração pelos fiéis defuntos. Depois falamos sobre ressurreição na etapa anterior. Padre Vitor, junto destes temas, a pergunta que nós temos hoje é: o que é que significa acreditar na vida eterna? O que a nossa fé cristã explica sobre vida eterna? Vida eterna é a vida com Deus, com a alegria, o prazer de estar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, mergulhados definitivamente no mistério, na comunhão da Santíssima Trindade, com Maria Santíssima, enfim, com toda a humanidade, todos os santos e santas de Deus. Para entender a vida eterna, talvez nos ajude a entender um pouco a nossa vida terrena. Na nossa vida terrena, nós também passamos por momentos de felicidade, mas são momentos fugazes, rápidos, No entanto, mesmo sendo rápidos e fugazes, há em nós um anseio, um prazer, um deleitamento ao experimentarmos esses momentos de prazer, de felicidade. A vida no casal, a vida na família, a vida com amigos, banquetes, a própria contemplação da beleza da natureza. A Sagrada Escritura fala tem diversas imagens para falar da vida eterna, Fala de um banquete, um jardim de delícias, a Jerusalém Celeste, a Cidade Nova, a comunhão de todos em Cristo. São imagens para dizer vida eterna. Enfim, a vida que não tem, como a nossa vida aqui terrena, é marcada por sobressaltos, angústias, aflições, medos, inseguranças. Vida eterna não tem nada disso, é a vida completamente na alegria, na felicidade com Deus. E essa vida eterna, a gente pode dizer que é o céu, é isso? É o céu. E existe a vida eterna, vamos dizer assim, que não é esta felicidade, mas que é a vida eterna do inferno, ou não existe vida eterna no inferno? Aí nós não falamos de vida eterna, falamos de morte eterna. Morte eterna. Bom, para falar do inferno, eu preciso dizer o seguinte: o inferno não é vontade de Deus. E não é Deus quem manda quem quer que seja para o inferno. Como diz São Paulo, Deus quer que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus, que é Pai de bondade, compaixão, ternura, misericórdia, que Deus quer que todos nós terminemos a nossa vida no gozo da comunhão celestial com Ele. Ele nos criou para Ele. A nossa vocação é a comunhão com Deus na eternidade. Por isso a gente poderia dizer, exagerando um pouco, mas só para confirmar o que eu estou dizendo, nós poderíamos dizer que todos nós estamos orientados para o céu. Não há um segundo caminho, ou melhor, não há uma segunda opção. Nosso caminho é o céu. O inferno é você ficar a meio do caminho, você emperrar, você ser teimoso, orgulhoso, você não se entregar, não se lançar no amor misericordioso de Deus, você se achar dono de sua própria vida. Eu sei, eu quero, eu dou conta da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu me resolvo. E essas atitudes que a gente vai tendo nessa vida poderão ir nos petrificando, nos cristalizando. Evidentemente eu estou falando nós aqui, mas esperamos que com ninguém aconteça isso, Por isso, quando a igreja fala do inferno, ela fala de uma possibilidade. Possibilidade significa,
Se Deus nos criou livres, a liberdade que Deus nos deu não é uma liberdade controlada, regrada, é uma liberdade plena. Deus nos ama com amor incondicional. E nós podemos, inclusive, dizer não eternamente para Deus. Esse é o sentido do inferno, né? Então, se alguém disser não definitivamente para Deus, significa isolamento total, fechamento, né? A morte eterna, porque vida significa relações com Deus, com os outros, com o mundo, com Deus de quem somos filhos, com os irmãos de quem somos irmãos, com a natureza de quem somos administradores. O inferno é o fechamento total, né? Enfim, a murcha, a pessoa toda murcha ao ponto de não ser mais, ou seja, é porque é uma criação de Deus, mas não é mais porque se desfez completamente. Agora, a igreja nunca disse alguém está no inferno. Nunca, ninguém, nem pode dizer, né? Inferno, se alguém for para o inferno, é algo entre a pessoa e Deus. E Deus não perde a sua glória, o seu amor, se alguém fizer essa opção, porque é uma opção feita na total liberdade. Pessoal. Padre Vitor entrou no tema do inferno. Nós temos um episódio seguinte, na próxima semana, que vai tratar desses temas, mas já é aí um spoiler, já é um esquenta, para a gente entender essas verdades que às vezes as famílias nos perguntam. Padre Vitor, se nós começamos falando de vida eterna, essa comunhão plena com Deus, a passagem ou entrar na vida eterna exige a morte. Então, a realidade da morte, nós vamos nos deparar com ela, né? O que eu queria perguntar e ajudar os catequistas e lideranças é correto falar que a gente se prepara para a morte? Como é que a gente espera a nossa morte? Que caminho nós precisamos fazer para ter certeza da morte e não nos assustarmos com ela? Então, para bem morrer, é preciso bem viver. Gostei disso. Como é que é? Para bem morrer, é preciso bem viver. Para ter uma boa morte, é preciso ter uma boa vida. Sim. Boa vida, não no sentido de aproveitar e gozar a vida, mas no sentido de viver bem. O bem viver, né? Viver bem significa viver no amor, na justiça, na ética, na concórdia, no diálogo, né? Favorecendo, como insiste o Papa Francisco, uma cultura da proximidade, do encontro, uma cultura do respeito, saber valorizar as diferenças, enfim, saber viver bem nos talentos que Deus nos deu, por exemplo, né? Valorizar os nossos talentos, nossas potencialidades, crescer na própria personalidade, aprender a amar mais, a servir mais, a ajudar mais os outros, porque é quando a gente ama mais que a gente se desenvolve, que a gente cresce mais na própria personalidade. Então, o modo de bem morrer é você bem viver aqui, sabendo que um dia isso vai acontecer, né? É claro que é difícil a gente falar isso para crianças, adolescentes e jovens, para quem não tem a idade próxima da morte, né? Quanto mais uma pessoa vai crescendo em idade, no meu caso, por exemplo, 70 anos, mais a gente sabe que está próximo, né? Enfim, eu gostaria de viver mais 50 anos, mas é um sonho, né? Sem sentido. Posso, no máximo, pensar em 30, já é demais, né? Seria uma grande graça de Deus. Mas, enfim, só para dizer, quanto mais a gente cresce em idade, mais a morte se aproxima. Então, para pessoas com certa idade, imagino que não seria difícil falar da morte. Seria preciso fazer com que essa pessoa se acordasse para isso, né? Afinal de contas, é preciso começar a fazer a colheita da sua própria existência, né? O que é que estou deixando de valores, de formação, de exemplo para as novas gerações? No caso dos pais e mães, o que é que estão deixando para seus filhos e netos, né? No caso de nós, líderes religiosos, o que é que estamos deixando para nossas comunidades, nossa igreja? Infelizmente, o mundo de hoje pensa muito em termos materiais, né? Deixar herança física,
Mas o mais importante é qual é a herança espiritual, moral, intelectual que nós vamos deixar. Então, pensar na morte, de um lado, pensar na morte ajuda a gente a viver bem aqui, né? Porque não se trata de eu viver de maneira desregrada, depois, né, vou morrer mesmo. Enfim, a gente tem que saber que a nossa morte é o fim de tudo, né? De tudo para esse mundo. E até a morte a gente vai cristalizar tudo que somos, né? Nossa personalidade, nosso eu, depois de morrer não dá mais para a gente se refazer, né? Enquanto eu estou nesse mundo, eu posso me arrepender dos erros passados e começar uma vida nova, mas depois daqui não. O que é possível depois da morte é a purificação diante do julgamento de Deus. Mas não se trata mais de uma conversão, de uma mudança de vida. Na verdade, é apenas uma purificação dos pequenos pecados veniais em vista do céu. Esse purgatório já é a antecâmara do céu. Padre Vitor, o senhor falou agora no final, pecados veniais. Rapidinho, quando chega essa pergunta na catequese, pecado venial, pecado mortal, breves diferenças para a gente entender. Bom, o catecismo nos diz que pecados mortais são os pecados que causam a morte da nossa alma. Melhor dizendo, são pecados que nos afastam de Deus e da Igreja, né? Pecados que nos tiram do sentido da vida, do sentido da comunidade, do sentido da família, pecados que matam em nós a vida espiritual. E pecados veniais são pecados que não matam a vida espiritual, mas de grão em grão a galinha chupava. Então, de pecadinho em pecadinho, nós ficamos com o coração pesado. É muito difícil falar hoje sobre isso, porque as pessoas perderam a noção de pecado. Certo. Por que se perde a noção de pecado? Porque se perde a noção de amor. Você sabe que peca se você ama. Se você não ama, você não percebe o peso do pecado. Vamos lá um exemplo. Marido que ama sua esposa, se ele ama mesmo, a mínima ofensa que ele faz para ela, ele sente remorso. E vai se arrepender e vai buscar um jeito de se reconciliar. A mínima ofensa, né? O jeitinho de se reconciliar, que seja pedir perdão, como é que se diz, um afago, uma carícia, enfim, porque não quer perder aquele amor, né? Agora, se eu não amo alguém, eu posso fazer para essa pessoa as piores ofensas e não sinto problema nenhum, não sinto remorso nenhum. Então, qual é a medida do pecado? É a medida do amor. Se você diz que não tem pecado, é porque você não tem amor, não tem um critério do amor, né? Frequentemente pessoas vêm no sacramento da confissão e dizem que não tem pecado, né? Começam dizendo assim, padre, não tem pecado. Eu digo assim, ótimo, esse é bem grave. Porque se você diz que não tem pecado, você está dizendo que não ama, e está chamando a Deus de mentiroso, que é a primeira carta de João diz, quem diz que não tem pecado, chama a Deus de mentiroso, né? E estava demonstrando que não tem amor, né? Ou pelo menos não tem consciência. Então, o que falta para nós hoje é uma consciência mais afinada, mais apurada a respeito do amor e a respeito do pecado, né? Amor não é amor é uma decisão, né? De amar sempre, amar mais, amar por primeiro, amar sem esperar recompensa, amar a todos, até os inimigos. Enfim, Deus é amor. Então, amar é fazer o que Deus faz, é viver como Deus vive. Muito obrigado, Padre Vitor. Para a gente encerrar esse episódio, voltando ao nosso tema principal, vida eterna. Que mensagem o senhor deixa para quem nos assiste, catequistas, lideranças, sobre eu preciso esperar a minha vida eterna, eu preciso querer estar lá. E como eu, liderança, catequista, posso trabalhar isso em mim? Hoje nós vivemos um mundo do imediato, né? Tudo tem que ser agora, alguns até chamam de presentismo. Viver o presente, né? Aproveitar o dia, gozar o momento presente. É claro que a vida cristã implica em viver o momento presente, mas não no sentido de gozar a vida, aproveitar o presente, como se não houvesse futuro, ou como disse, como se não houvesse amanhã, né? O amanhã existe. Amanhã, dia
tal e tal, né, no relógio, mas para nós cristãos existe um grande amanhã, que é a vida eterna. Por isso a gente também tem que saber sair desse imediatismo, desse presentismo, desse boné para baixo, dessa viseira, né, que aponta só para baixo. Como diz São Paulo, levanta a cabeça, né, olha para as realidades eternas, abre-te para a vida eterna. Então sair do presente e olhar no sentido espiritual para a vida eterna que Deus nos quer dar no céu. Muito obrigado, Padre Vitor. Agradecemos também você, liderança, e fiquemos agora com a nossa leitura orante. E após essa belíssima catequese com o Padre Vitor Feller no nosso podcast sobre a esperança cristã, vamos nos preparar para a nossa leitura orante. Prepare o ambiente com Bíblia, vela acesa, crucifixo, flores coloridas. O Evangelho de hoje é João, capítulo 14, versículos do 1 ao 14. Leia o texto bíblico de forma pausada e atentamente. Sublinhe os personagens que aparecem no texto. Com a ajuda do texto bíblico, responda as perguntas que são sugeridas neste cartão. E ainda, guarde o versículo 11 na memória e medite ele ao longo da sua semana. Neste cartão número 2, vamos dialogar com a palavra. A eternidade é uma dimensão que vamos conhecer após a morte. Esta é a nossa certeza. Realizaremos uma passagem desta vida que tem suas alegrias e dificuldades para uma vida toda, ela feliz e na presença de Deus. Por esse motivo, Jesus nos educa e nos convida sempre a segui-lo de perto. Que nossa vida seja lembrada pelas famílias, catequizandos e amigos, por um transbordar de oração, um coração que enxerga todas as realidades com os olhos da fé. Façamos juntos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.